Escócia, 994 depois de Cristo. Fogo! Aguentem firmes! Nós podemos derrotá-los! Outro dia, eu fui participar de um podcast que chama Manual do Homem Moderno. E lá a gente começou a falar sobre alguns desenhos antigos, até que a gente chegou no assunto gárgulas. Eu fiquei bem surpreso porque o Edson falou que gostava muito do desenho. Vendo isso, eu fiz um cortezinho de podcast e coloquei lá no Instagram do Nerd Show, ok? Dicas de passagem, @canal Nerd Show. E pra maior surpresa ainda, muita gente engajou. Muita gente falou que adorava, muita gente falou que não perdia um episódio. Isso acabou chamando um pouco a minha atenção, porque na época não parecia que todo mundo gostava muito de gárgulas assim. Não era um super tópico que a gente conversava. Mas eu era apaixonado. Era um desenho meio dark, meio sobrenatural, que pra minha surpresa era da Disney. E foi aí que eu com certeza cheguei na conclusão que a Disney não devia ter feito esse desenho. Então você se prepara porque nós vamos entrar de rasante direto na história dos gárgulas. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A gente pode falar com certeza que os anos 80 foram os anos do terror. A quantidade de filmes de terror que foram lançados nos anos 80 e que fizeram sucesso foi muito grande. Além do que, foi a era do heavy metal, que tinha várias bandas que falavam sobre o capiroto, sobre as coisas mais tenebrosas. Chegou ao ponto de até a própria Disney lançar em 1985 um filme de animação um pouco diferente, que era O Caldeirão Mágico, baseado em um livro de mitologia gaulesa que começou a produção na década de 80. E eles apostaram que aquilo ali ia ser um grande sucesso por causa da década, né? Apostaram fundo e deram com os burros na água. Nossa senhora! Eles gastaram 25 milhões de dólares na produção e só retornou para os bolsos do pequeno Mickey 21 milhões de dólares. Isso pra Disney é realmente um fracassaço. Mas teve muita crítica especializada na época falando sobre essa produção. E a principal delas era: esse negócio é escuro demais, é dark demais, é sombrio demais. Mas olha só que interessante. Nos anos 90, uma década depois, a produção de coisas mais sombrias estava de vento em popa. Continuava, e isso chegou até nos desenhos animados. Por exemplo, um desenho que é meio maluco, mas chama A Real Monster, de 1994, que foi produzido pela Nickelodeon. Teve também Ren e Stimpy, que foi de 1991 até 1996. Que não era muito cavernoso assim, né? Mas gerou uma polêmica por causa das piadas e dos temas mais adultos. E vem ele também, Batman, a série animada, que foi de 1992 a 1995. Que quebrando todo esse tabu, né, de desenho animado, foi uma coisa muito séria, muito sisuda, mas deu certo demais da conta. Nessa toada a gente pode considerar até o X-Men, que foi de 92 a 97 e era um X-Men mais adulto, com os caras meio musculosos assim, umas histórias mais pesadas. Mas é aquele negócio, né? A Disney fez o quê? Tentou um conto medieval lá nos anos 80 que deu super errado. Que tal pegar mais uma história medieval pra pôr nos anos 90? Não tinha como dar errado. Né? Gente. Quando a gente vai dar uma olhada no universo dos gárgulas e principalmente de onde ele surgiu, a gente vê que a Disney estava com um pezinho atrás nessa produção.
Por quê? Eles já tinham se ferrado lá atrás. Eles trataram isso muito como um projeto experimental que podia render algum tipo de fruto. Mas a ideia não veio lá da Disney, veio de um escritor que se chama Greg Weisman. Ele era um professor de inglês que depois que fez uma pós-graduação foi trabalhar na DC Comics. Quando a gente fala de coisa dark, a DC Comics está fazendo faculdade mesmo. Hi, I'm Greg Weisman, Director of Series Development for Walt Disney Television Animation. We've got a new series coming your way in the fall of 1994, and we're very excited about it. We think it's something very new for Disney, and it's all about gargoyles. Mas ainda nos anos 90, ele foi pra Disney e levou essa ideia com ele e apresentou pro menino Mickey. Não bem pro Mickey, né? Vocês entenderam. Na verdade, pro CEO da empresa, que nessa época era o Michael Eisner, que tem algumas lendas sobre esse cara aí que a gente pode tratar num outro vídeo, mas esse é um outro capítulo. A ideia inicial, sendo que a gente tá falando de Disney, é que o desenho fosse mais leve, mais simplório, mais bobinho. Mas mudou pra uma coisa totalmente dark, totalmente cavernosa, até pela própria influência do escritor. Porque o Greg Weisman era conhecedor de literatura inglesa, e se tem uma coisa que eles são bons, é nessa coisa mais trágica e misturando elementos da Idade Média. Há 1000 anos, a superstição e a espada governavam. Foi uma época de trevas. Pra gente lembrar agora um pouco da história do desenho, e até quem não conhece, né, conhecer, a própria abertura já dá uma pista do que estava por vir. Acontece que há 1000 anos atrás, os gárgulas eram os protetores da Terra, só que eles foram traídos por humanos, que jogaram um feitiço nesses gárgulas que transformaram eles em pedra. Esse feitiço que só seria quebrado quando o castelo dos gárgulas estivesse acima das nuvens. Coisa que foi possível depois que um bilionário excêntrico colocou um castelo em cima de um arranha-céu em Nova York. O líder desses gárgulas é o único que teve o nome dele dado pelos humanos, que é o Golias, que inclusive era o líder do bando. E lá ele tinha 3 amigos. O Broadway, que era um brincalhão, o Brooklyn, que era um responsável, e o Lexington, que era aventureiro. Todos esses nomes baseados em partes de Nova York. Lá tinha também o conselheiro, que se chamava Hudson, que faz assim, o Rio Hudson também é um elemento de Nova York. Tinha também a Demona, que era uma parceira antiga do Golias, né, que eles tiveram um trelelê ali, mas ela se tornou do mal e ela odeia tanto os gárgulas quanto os humanos. E tem a filha deles, que é a Ângela, que fica do lado do Golias para poder trazer a mãe dela pro lado bom de novo. Tem também o bilionário, que se chama David Chanatos, que tá muito interessado na magia tanto dos gárgulas quanto no castelo de Wyvern. Tem também a Elisa Maza, que é uma detetive, que ficou próxima dos gárgulas até porque o irmão dela foi transformado numa criatura lá meio X-Men por esse bilionário aí que quer fazer uns mutantes. Mas quando eu vi esse desenho, a única coisa que eu ficava pensando é o que é um gárgula. E eu descobri que os gárgulas são objetos arquitetônicos que muitas das vezes ficam nos altos das construções antigas, com uma única função: escoar a água do teto. Por isso que a maioria dos gárgulas tem uma abertura na boca e joga água lá de cima. Se não tem essa abertura, ele não é um gárgula. Eles vinham desde a Grécia Antiga, mas lá eles usavam leões, uma coisa mais natural. Já com a Idade Média veio o estilo gótico, que fez muito sucesso na França entre o século XI e século XII, que tinha um estilo mais grotesco, um negócio mais animalesco, se é que a gente pode dizer assim. E normalmente o que eles faziam? Pode parecer estranho, mas eles colocavam demônios em cima das catedrais. Por qual motivo? Para colocar um lembrete que o demônio nunca dormia e que a gente tinha que ficar de olho nele. Mas a palavra gárgula vem do francês, que na verdade é gargoyle, que significa garganta ou gargalo em um francês mais arcaico. E tem também alguns personagens no desenho que fazem referência à peça de Shakespeare, se chama Macbeth. Primeiro porque tem o próprio Macbeth. Outros nomes são Oberon, Puck e Titânia, mas o desenho dos gárgulas também foi inspirado em histórias escocesas medievais. É um desenho muito complexo, sombrio, com arcos bem construídos e bem adulto. Eu não imagino por que a Disney achou que isso ia dar certo para crianças, mas eles tinham algumas cartas na manga. A ideia da história era do Greg Weisman, mas entra um personagem muito conhecido aqui pra gente. Você já ouviu falar no nome Michael Reeves?
Talvez não, mas ele e a esposa dele escreveram 12 dos 13 episódios que foram feitos na primeira temporada de Os Gárgulas. E o Michael Reeves foi o escritor do último episódio de Caverna do Dragão que nunca foi ao ar, o Requiem, ou seja, experiência o cara tinha. Tanto é que os dois, ele e a esposa, estavam trabalhando como roteiristas do Batman, a série animada, aquela que a gente falou mais cedo. E o 13º episódio foi escrito pelo Steve Perry, que também tinha muita experiência na área, tanto é que ele era roteirista dos livros do Conan e também de Guerra nas Estrelas dos anos 80 e 90, porque tinha um quadrinho disso. O prazo de produção foi de 10 meses e em 1994 Gárgulas já foi pro ar. Mas mesmo antes da exibição, eles já estavam planejando uma segunda temporada de 13 episódios, mas a coisa foi mudando um pouco. Quando Gárgulas foi pro ar, o negócio bateu de um jeito diferente. A criançada gostou. A Disney achou que seria um sucesso muito promissor. E leia-se com sucesso promissor uma oportunidade muito boa de rachar de vender brinquedos. Tanto que o plano original era lançar 13 episódios, mas chamaram o Greg Weisman na sala. Vem cá, ô menino, o Greg Weisman, vem cá, só um negócio aqui. Minuto. O que você acha da gente lançar 52 episódios na segunda temporada? We were still finishing up the post-production on season 1 when I was called into a meeting with Buena Vista Television, and they gave us some great news. They wanted to give us a pickup for season 2. They said, how many episodes can you do for season 2? And I said, we did 13 the first season, so we can do 13. And they said, 13, how about 52? And I said, how about a nervous breakdown? A ideia da Disney era passar o desenho diariamente a partir de 1995 e não semanalmente, que nem ele tinha feito anteriormente. O Weisman falou assim, gente, mas vocês estão doidos, não tem como a gente fazer isso num tempo hábil, entregar. Você entregaria? Você aceitaria, Gabriela? Eu não. Você tá doido passar de 13 episódios para 52? Não tem como. Mas a Disney insistiu. E quando a Disney insiste, também é difícil de recusar. Suddenly we went from being this tiny little crew in Los Angeles sending stuff out to Japan to being this big mammoth production almost overnight. Diversos escritores foram contratados. Até o Steve Perry entrou no bando também, o que fez o 13º episódio. A segunda temporada expandiu o universo de personagens e adicionou vários deles. A Disney começou a vislumbrar os louros da vitória. Falar assim, é isso, é a redenção. Aqui a gente pode fazer até um universo expandido. A expectativa estava alta, Gárgulas estava no topo. Suaram, mas entregaram os 52 episódios. E o plano era que ficasse por ali. Entregaram com uma conclusão convincente, bem escrita, que fecharia todo o arco, mas a Disney não se deu por vencida. Surpresa! Bora pra terceira temporada. Inclusive, o Greg Weisman conta que a primeira temporada foi um sucesso. A segunda temporada foi muito sólida. Inclusive, eles ficaram à frente de Power Rangers. Na época dos Power Rangers. Aqui o negócio não era pouca coisa não. Parece que nada podia cortar as asinhas dos Gárgulas e da Disney. Mas como fez sucesso, vieram os tais colecionáveis. Veio a brinquedaiada toda. Tiveram bonecos, nos Estados Unidos vários, e eu lembro de ter um boneco do Golias aqui, não sei se era original, mas que eu tinha. Tinha jogo de carta, tinha livro, tinha roupa, até com Burger King rolou parceria. In 994 AD, the Gargoyles' castle was destroyed. 1,000 years later, they landed somewhere new, at Burger King. Now your kids can get a kids' club meal with a tasty flame-broiled hamburger, fries, and a drink, plus one of 5 incredible Gargoyles action toys from the Gargoyles TV series. They can battle the forces of darkness with the Spin Attack Broadway or the Sparkling Spinner, all for a rock-bottom $1.99. Now at Burger King, you'll find great value and some very interesting characters. That's getting your burger's worth. Lançaram até um filme com os primeiros 5 episódios da série, fazendo um compilado em 1995. Que isso ajudava muito, né, o pessoal a pegar o fio da meada. Não era que nem hoje, que você pode só clicar um botão e assistir um episódio. E em 95 também saiu um jogo para Mega Drive. E olha, vou te falar que é um dos gráficos mais bonitos que eu já vi pro Mega Drive. Você controlava o Golias e tinha que seguir essa história. Era para ter sido lançada também uma versão para Nintendo que ia chegar pro Natal, ou seja, dinheiro! Mas ele foi cancelado antes de ser concluído.
foi muito bem recebido, muito elogiado e agora eu já tô morrendo de vontade de jogar. Eu vou falando de videogame aqui, vai me dando um comichão, não tem jeito. Basicamente era uma versão mais sombria de Aladdin e do Rei Leão, que são dois clássicos dos videogames aí dos anos 90. Mas nem só de vitórias e dinheiro vive uma série, porque aí vinha a terceira temporada. Até então, Gárgulas estava fazendo tanto sucesso que até convenções sobre o desenho começaram a ser organizadas nos Estados Unidos. Sabe aquele evento de anime que o pessoal vai de cosplay? Era só pros Gárgulas. Eles chamavam os dubladores, as pessoas que trabalhavam na produção, e isso foi de 97 até 2009. Mas com a terceira temporada, algumas mudanças aconteceram. A mais importante e notável foi no nome do desenho, que agora se chamava Gárgulas, As Crônicas de Golias. Mas tinham mais algumas coisas acontecendo, algumas mudanças estavam acontecendo na própria Disney. Muitos chefes de setores importantes dentro da Disney estavam migrando para uma outra empresa que estava começando a engatinhar, que se chamava DreamWorks, que tinha sido recém-fundada pelo Jeffrey Katzenberg, que era ex-presidente da Disney. Olha só que treta. Outro duro golpe. Michael Reeves e o Steve Perry deixaram o projeto. Os dois caras que eram bem bons de serviço. Gárgulas acabou virando um projeto secundário dentro da Disney e voltou a ter só 3 episódios nessa terceira temporada, a temporada final. E quando a coisa tá fadada a dar uma desarrumada, não tem santo que ajude. Porque nesse mesmo ano começou o julgamento do O.J. Simpson, que é um ex-jogador de futebol americano que foi acusado de assassinato. O julgamento dele passava diversas vezes na televisão, atrapalhando a exibição na hora dos Gárgulas. E você deve saber que atrapalhava muito o nosso desenrolar da história ficar interrompendo a coisa, porque a gente acaba perdendo o hábito. E foi isso que fez diminuir demais a audiência dos Gárgulas. Foi veiculada a temporada entre 96 e 97 e sem muita explicação, sem muito sucesso, foi oficialmente cancelada. E o fracasso foi tão grande, mas tão grande, que eles nem lançaram essa temporada em VHS. E olha que tinha cada VHS bonito que eles lançavam nessa época. Tinha até um jogo interativo no VHS dos Gárgulas, da primeira e segunda temporada. Aí desse, nem se deram ao trabalho. E enquanto isso tudo tá rolando lá nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, ó, não sabe nem o que é Gárgula. Porque como que esse desenho que já estava fadado a acabar chegou aqui no Brasil? Em 1997, o SBT fechou um contrato gigantesco com a Disney, com exclusividade, em que ele teria acesso a mais de 120 produções da Disney para passar no SBT. Inclusive, eu até recomendo um vídeo que a gente fez, que é um vídeo de por que os filmes demoram tanto para chegar na TV, que a gente explica muito sobre esses contratos e eu tenho certeza que você vai gostar. Depois você vê no card aqui. Já que eles tinham esse contrato, eles criaram o Cruz. Você lembra? Xuca, que lugar é esse? Eu nunca te falei? É um sótão abandonado dessa casa vizinha. Xuca, sua mãe não sabe que você... Ninguém sabe. Quer dizer, só o meu irmão. E eles tinham várias séries, filmes e desenhos para passar. E iam usar esse armamento pesado, incluindo os Gárgulas. O mundo estava ameaçado, até surgirem os Defensores da Noite. Vem aí, Gárgulas! O contrato acabou em 1999, mas deu tão bom aqui que passaram até 2004. Quando realmente não tinha mais jeito de passar. Mas vamos ver aqui por que eu acho que a Disney realmente não devia ter feito esse desenho. Olha só, a Disney foi um pouco gananciosa, um pouco muito, né? Porque quando esses medalhões tarimbados saíram lá do estúdio, eles colocaram todo esse processo da terceira temporada na mão de pessoas que não estavam muito acostumadas com isso. Até porque eles tinham adquirido recentemente um canal de televisão que chamava ABC e colocaram na mão dessas pessoas que não tinham experiência com produção, os Gárgulas, um grande sucesso do canal. O tempo de entrega dos episódios também começou a ficar super restrito. Eles queriam que o negócio fosse pra ontem. E o Greg Weisman contou que depois que ele viu o resultado final da terceira temporada, ele achou que estava vendo um episódio de X-Men, que ele não podia acreditar no que os olhos dele estavam assistindo. E olha só, Greg Weisman, lembrando, criador da série, criador da história, vocês acreditam que ele foi rebaixado de cargo de produtor para editor do projeto?
E ele conta que todas as ideias que ele, o criador da série, dava pro projeto eram rejeitadas. Como que o criador do projeto que trouxe a ideia original não é a palavra final para dar ideia sobre o enredo de alguma coisa? Não preciso nem te falar por que a audiência caiu tanto. Por que a Disney não deveria ter feito esse desenho? Ela não deveria ter feito porque ela não ia saber sustentar esse desenho. É um estúdio grande demais, com dinheiro demais, que não vai apostar de fato no negócio pela história, mas sim pelos lucros que isso vai gerar. Ou seja, isso vai acabar demais com a nossa experiência. E ela também não deveria ter feito esse desenho. Outro estúdio deveria ter comprado os direitos desse desenho para fazer. Porque, deixa eu te provar uma coisa aqui. Será que o interesse dos Gárgulas ficou só naquela época? Tá parecendo que não. Sabe por quê? Sabe aquele jogo de Mega Drive? Pois é, tá sendo prometido um remake que está delicioso de bonito. Outra coisa, o próprio Greg Weisman tá lançando a partir de 2023 novos episódios em formato de quadrinho, apagando a terceira temporada e continuando a segunda temporada. E diz que o negócio tá muito bom. E você lembra que quando o negócio faz sucesso, ele vem com brinquedos? Pois é, a NECA Toys fechou um contrato com a Disney e tá lançando os Gárgulas, mais uma versão bonita dos bonecos, colecionável, que tá assim, sensacional. Só que o que aqueceu esse interesse nos Gárgulas? A Disney colocou eles no Disney Plus, só que tá preso com a Disney no Disney Plus. Qualquer coisa que eles precisem para fazer os Gárgulas ou até trazer eles de volta da pedra pra vida, tá preso com orelhinhas de Mickey. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. E, ó, vai vir outros episódios aqui do NetShow que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, hein? Fica ligado. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!